E aí, pessoal, tudo certo? Vamos começar mais uma videoaula. Nossa aula de hoje vai ser então sobre a correção das atividades que vocês fizeram no livro, que foram pedidas lá na última aula, né? Algumas atividades sobre a importância da água, os estados físicos da água e também como era feita a agricultura, o uso da água no Egito Antigo. Vamos ver então essa correção. Muito bem, pessoal. Vamos começar então corrigindo a página 90, né, que foi a primeira pedida. Vocês tinham que primeiro ler o textinho, a água e sua relação com a agricultura. Vocês devem ter observado que tudo que está falando aqui nós vimos na videoaula, não é? A primeira questão era: além de receber a água da chuva, de que outro modo as plantas participam do ciclo da água? Muito bem, ciclo da água, todos devem estar lembrados, né? Nós fizemos até um cartaz sobre ele, né? Dos vários momentos que ele ocorre. Então, além das plantas, né, se alimentarem com a água da chuva, elas participam do ciclo da água de que outro jeito? Né? Elas participam absorvendo a água que infiltra no solo, né? Fazem isso pelas raízes. Lembram? No ciclo da água, a água cai, uma parte escoa, uma parte infiltra no solo. Essa parte que infiltra no solo, então, é absorvida pelas raízes. Tá certo? Então, a resposta, absorvendo a água infiltrada no solo pelas raízes. A questão número 2. Que problemas podem ocorrer em uma região quando um curso de um rio é desviado ou quando grande quantidade de água é retirada do subsolo? Bom, gente, nós vimos também na videoaula que isso aqui pode causar um dano ambiental, né? Pode causar prejuízos ao meio ambiente. Então, uma frase possível seria: pode ocorrer a poluição do lençol d'água, né? Se essa retirada da água do lençol d'água pelo poço não for feito de forma correta, e pode acontecer também a perda do habitat de algumas espécies de animais e de plantas. Lembram que eu falei das nascentes, né, das minas na videoaula? Se essa exploração das nascentes, das minas, não for feita também de forma correta, respeitando-se as questões ambientais, muitos animais e plantas desse habitat e dessa região podem sofrer consequências. Certo? Então essa é a resposta da número 2 da página 90. Seguir, gente. Então agora nós tínhamos a atividade na página 93. Né? Na 91 e na 92 haviam apenas textos. Então na página 93 a gente tinha aqui um outro textinho falando sobre os nômades, né? As pessoas, né, que habitam de lugar em lugar à procura de comida, à procura de alimento. Não é? O homem era nômade até descobrir que criando animais ele não precisava sair para caçar, né? Que ele podia domesticar alguns animais e criar esses animais para se fixar. Não é? E descobriu também que semeando, né, que plantando, ele não precisava sair na coleta de frutos, né, de folhas para sua alimentação. Tá? Então ele se tornou sedentário, ele deixou de ser nômade. A pergunta que havia era o seguinte: com a orientação do professor, pesquise qual é o rio mais próximo do município onde você vive. Claro, eu não estou com vocês no dia a dia, nessa pesquisa vocês deveriam fazer pela internet ou com a ajuda do pai, da mãe, de alguém de casa. Descubra também se esse rio contribui para o abastecimento de água local, quer dizer, da sua cidade, e se teve alguma influência no surgimento do município. Registre as informações nas linhas abaixo e no dia combinado compartilhe com os colegas. Isso a gente pode compartilhar depois quando a gente voltar nas aulas presenciais. Bom, gente, então é o seguinte. Os principais rios do nosso município, né, que passam por terras Itatiba são o rio Atibaia e o Ribeirão Jacaré. Eu acredito que não tenha sido difícil de conseguir essa informação. A água que a população consome aqui em Itatiba é captada do rio Atibaia e levada para tratamento na estação da Sabesp. Vocês viram aqui que a minha linha acabou, eu poderia escrever muito mais sobre isso daqui. Não é? Antigamente, a água era captada do Ribeirão Atibaia, né? Antigamente não era captada do Ribeirão Jacaré, aliás, não era captada do rio Atibaia.
né? E naquela época ainda não havia tratamento de água. E isso acarretou um problema muito sério lá na década de 1950. Né? Uma grande epidemia de febre tifoide, de tifo, acometeu a população aqui de Itatiba, que consumia essa água sem tratamento. Não é só depois desse episódio que teve repercussão até nacional, né? No Brasil inteiro, foi noticiado até em jornais da capital do Brasil, que naquela época era o Rio de Janeiro, certo? Depois desse episódio é que a água começou a ser tratada, que as autoridades perceberam que havia necessidade de fazer tratamento, certo? E também estava perguntando aqui se os rios tiveram papel, né, na fundação do nosso município, na criação de Itatiba. Se vocês pesquisaram direitinho também, vocês viram que o rio Atibaia teve um papel importante, sim, porque consta que os primeiros habitantes de Itatiba vieram navegando pelo rio Atibaia. Né? Vieram de regiões de Bragança, mesmo de Jundiaí, mas vieram por rio. Né? Eles desciam pelo rio Atibaia e perceberam que as nossas terras aqui eram muito boas para a plantação. As margens do rio Atibaia eram muito férteis. Né? E isso foi atraindo cada vez mais pessoas. Vocês devem ter até visto isso ano passado, que vocês estudaram a história de Itatiba. Tá, então, no caso aqui, o rio Atibaia, que é o principal rio que passa por Itatiba, ele teve sim um papel muito importante na nossa história, na fundação de Itatiba, porque os primeiros habitantes chegaram navegando por ele. Tá certo? Próxima atividade, pessoal, vocês tinham que observar muito bem essa imagem da página 94. Né? Trata-se de um mapa, é um mapa feito, né, por imagens de satélite. Na verdade, é uma imagem de satélite onde algumas coisas estão marcadas, né, observadas lá do espaço. Né? Nós podemos observar aqui o rio Nilo, no Egito, né, cortando as terras do Egito. Aqui o delta do rio Nilo, onde ele deságua em vários canais, né, formando toda essa região de canais que nós chamamos de delta. Né? Ele deságua esse delta aqui no mar Mediterrâneo, que é um mar que separa o continente africano, aqui embaixo, do continente europeu, para cima, né, para o norte, que não está aparecendo aqui na foto. Aparece também o Mar Vermelho. Né? É um mar que separa a África da Ásia, certo? Nesse lado direito que eu estou mostrando aqui com a caneta, já é o continente asiático. Né? Toda essa região está amarelada, é uma região desértica, esse amarelo representa as areias do deserto, certo? É o deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Muito bem, então depois de observar essa imagem, nós tínhamos algumas atividades aqui na página 95. Vamos ver a primeira. Você já viu esse tipo de imagem antes? Sabe como ela é obtida? Bom, gente, eu vou colocar por mim, né? Sim, eu já tinha visto, claro, várias imagens dessa, né? E essa imagem, como eu acabei de falar, ela é obtida a partir de fotografias, de fotos tiradas por satélites lá no espaço. Satélites que ficam na órbita da Terra, certo? Construídos pelo homem, claro, enviados ao espaço com essa função, a função de fotografar a superfície terrestre, né? E a partir dessas fotos, nós já vimos isso quando estudamos os mapas, né? Os mapas são feitos com muito mais detalhes, porque nós conseguimos perceber muito mais detalhes, né, dos contornos de toda a região por essas fotografias de satélite, não é? Vamos lá, atividade 2 do Explore agora. O que a imagem mostra? Se precisar, consulte um atlas ou um globo terrestre. Bom, vocês devem ter pedido ajuda para alguém, não é? Essa região mostra a região do Egito, como eu acabei de falar, no norte da África, onde está o deserto do Saara. Então, toda essa parte amarelada, repetindo, ela representa as areias, né, do deserto do Saara. É um deserto enorme no norte da África. Um dos países por onde esse deserto, né, se expande é o Egito. Vamos lá. Mostra também, né, vemos também o rio Nilo, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Olha aqui, o rio Nilo, com mais de 6.000 quilômetros, né, de extensão. Nós vimos isso na videoaula. Aqui o Mar Vermelho e aqui o Mar Mediterrâneo. Tá certo? Vamos lá, mais uma questão. Agora a questão número 3.
Que cores você consegue identificar? Nós identificamos tons de amarelo, de verde e de azul, né, pessoal? De amarelo, as areias do deserto, em tons de verde aqui no Rio Nilo, no delta do Rio Nilo, mesmo em algumas áreas aqui do litoral, não é? E tons de azul escuro, quase negro, nos mares, né, no Mediterrâneo e no Mar Vermelho. Bom, acabei respondendo já número 4, né, gente? O que cada uma dessas cores representa? O amarelo, então, representa o deserto do Saara. O verde representa o Rio Nilo e algumas partes do litoral. E o azul representa os mares. Certinho? Contorne na imagem o delta do Rio Nilo. Então, vocês deveriam pegar um lápis, né? De preferência colorido, e contornar aqui o delta do Rio Nilo. Toda essa região que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, lembrando que delta é aquela foz, né? É onde o rio deságua no mar. Só que no delta o rio não deságua apenas através de um canal. Ele deságua em vários canais, formando toda essa região aqui de forma triangular, né? Em forma de delta, que nós chamamos então foz em delta. Tá? A foz em apenas um canal se chama foz em estuário. Nós vamos ver isso mais para frente e vocês vão ver bastante com detalhes essa matéria aqui o ano que vem no sexto ano. Tá? Então, delta é essa parte onde o rio se encontra com o mar em vários canais, formando toda essa região de canais que vocês estão vendo aqui. Certinho? Vamos lá, a última atividade desta página. A número 6, do Amplie. Vamos ver o que está escrito. Por que o Rio Nilo é importante para a sociedade? Então, nós falamos bastante do Rio Nilo na videoaula, né? Vocês leram também nas páginas que eu pedi. Então, o Rio Nilo é importante por levar água a partes de uma região desértica, né? Acabei de falar para vocês que o deserto do Saara, que fica nessa região. Então, o Rio Nilo, cortando essa região desértica, essa região do Saara, ele leva água para vários lugares, né? Também é importante por ser usado para navegação, claro, e porque ele fertiliza o solo quando é época das cheias. Isso já acontecia lá no Egito Antigo, lembram? Que os egípcios plantavam depois que a água baixava. Então o rio Nilo inundava as margens e quando ele baixava, né, essa terra que foi inundada, ela ficava muito fértil, porque nessa inundação o rio Nilo deixava matéria orgânica nesse solo. E essa matéria orgânica, claro, funcionava como uma espécie de adubo, uma espécie de esterco, né? Ele fertilizava o solo. Tá certo, gente? Então essas foram as atividades da página 95. Continuando, página agora 96, olha ela aqui. Ela tinha também um textinho, a agricultura no passado e no presente, falando sobre a agricultura lá dos egípcios e depois comparando com a nossa agricultura aqui no presente, né, com modernas máquinas, né, principalmente colheitadeiras. Então, teriam que ter lido esse textinho e aqui embaixo vem a pergunta. Cite uma das consequências da utilização de máquinas no campo. Né? Então, hoje em dia, nós não utilizamos mais as ferramentas antigas, né, usadas pelos egípcios, que eram arados puxados por animais, arados até de madeira, com instrumentos de pedra, não é? Algumas pessoas, né, até usam algumas ferramentas mais rudimentares ainda hoje, principalmente quando é uma agricultura pequena, né, quando são pequenas plantações. Mas as grandes plantações, claro que não utilizam mais essas técnicas, né, antigas. Elas usam maquinário moderno. E a pergunta era, qual é a consequência de utilização desse maquinário moderno no campo hoje em dia? Bom, gente, é uma coisa até meio óbvia, né? A consequência é o aumento da produção, né? Uma vez que a rapidez, né, com que esse plantio é feito, né, faz com que a colheita e o transporte dos produtos sejam muito mais rápidos. Então eu elaborei a seguinte frase: a consequência é o aumento da produção e a rapidez com que são feitos o plantio, a colheita e o transporte. Claro que tudo transportado, produzido, colhido por máquinas é muito mais rápido do que se todo esse processo fosse feito manualmente, né? Fosse feito sem nenhuma tecnologia. Tá bom? Então a consequência é que a produção aumenta e há muito mais rapidez na colheita, no plantio, na colheita e no transporte daquilo que foi plantado. Certo?
Próxima atividade estava aqui na página 98. Tinha uma história em quadrinhos do Cascão. Né? O Cascão se depara com uma pedra de gelo. Uau, gelo! O sol, né, aquece essa pedra de gelo. O Cascão se distrai com uma leitura e de repente ele percebe que esse gelo sumiu, que ele virou água. Como o Cascão não gosta de água, né, ele sai correndo. O sol continuando aquecendo essa água, né, essa água se torna vapor, né, se torna nuvem. E o Cascão se espanta. Uai! Aí alguém fala, alguém chora, né? Buá, fiz de tudo e ele continua a não gostar de mim. Quando alguém fala isso, o Cascão dá no pé. O Cascão sai correndo. Quem fala, olha aqui no último quadrinho, é uma nuvem. Né? É uma nuvem, parece ser uma nuvem criança ao lado de uma nuvem mãe ou de uma nuvem pai. Essa nuvem mãe ou nuvem pai responde para a nuvenzinha que estava chorando. Eu avisei. A pior coisa que pode acontecer a uma nuvenzinha é se apaixonar pelo Cascão. Por quê, gente? Porque a nuvem gera chuva, a chuva é líquida e o Cascão não gosta de água. Né? Então ele jamais vai gostar de uma nuvem, jamais vai gostar de algo que produza água porque ele tem pavor de água. Né? Todo mundo deve conhecer o personagem Cascão. Tá? Vamos ver o que está perguntando dessa historinha então. No início da história, Cascão encontra uma pedra de gelo. Qual era o estado inicial dessa pedra de gelo? E o estado que ela ficou no final? Bom, gente, no início essa pedra de gelo, claro, estava em estado sólido, não é? Ela passou para líquido e no final ela virou o quê? Vapor, né? Ela ficou no estado gasoso. Então a resposta, no início estava no estado sólido, no final o estado gasoso. É uma coisa até meio óbvia, era só observar direitinho os quadrinhos. E o que causou essas mudanças? Né? O que fez com que o gelo derretesse e com que a água líquida evaporasse? Claro que o que fez isso foi o aquecimento pelo Sol. Né? Foi o fato do Sol esquentar a temperatura e com a temperatura aumentada, tanto o gelo derrete como a água líquida evapora. Né? O gelo passa então de estado sólido para líquido e o líquido passa para gasoso. Tá certo? Então essas eram as atividades da página 98. Na 99 nós começamos aqui ainda com uma terceira atividade, né, a letra C, sobre a história em quadrinhos do Cascão. No final da história, a nuvem fica triste porque Cascão foge dela. Por que o Cascão saiu correndo no penúltimo quadrinho? E que elementos mostram isso? Vamos ver aqui o penúltimo quadrinho. Olha aqui o Cascão saindo correndo. Né? E por que ele faz isso e quais os elementos da história que mostram que o Cascão saiu correndo? Vamos lá. Bom, Cascão saiu correndo porque Cascão ficou com medo que chovesse, né? Pois ele não gosta de água. Né? Ele ficou com medo da nuvem, que a nuvem caísse em forma de chuva, e como ele detesta a água, ele saiu correndo. E o que mostra que ele saiu correndo? A fala da nuvem e a imagem dele correndo, né, gente? Olha a fala da nuvem, né? Fiz de tudo e ele continua a não gostar de mim. Né? E a imagem que ele está saindo correndo, ele dando no pé. Então é isso que mostra que ele saiu correndo. Pergunta 2. Qual a importância da água para os seres vivos? Bom, isso nós vimos na videoaula, vocês leram no textinho também. Né? A importância é a manutenção do bom funcionamento do corpo e das funções vitais. Pois nem animais e nem plantas sobrevivem sem água. Né, gente? Então a água é vital para qualquer ser vivo, para o ser humano, para os animais, para as plantas. Sem água a gente não vive. A importância da água, então, é que ela é de uma importância vital para a manutenção das nossas funções e das funções das plantas e dos animais também. Né? Então a frase que eu fiz, né? Qual é a importância da água para os seres vivos? A manutenção do bom funcionamento do corpo e das funções vitais, pois nem animais e nem plantas sobrevivem sem água.
A próxima, vocês tinham que observar essa ilustração. É uma aldeia indígena, né? Perto de um rio. Geralmente as aldeias ficam perto de um rio para obtenção de água. Às margens desse rio, uma vegetação exuberante. E os índios produzindo alimentos. No caso aqui, abacaxis. Não é? A pergunta era, que elementos que estão presentes na cena, eles estão relacionados? Justifique. Sim, né, gente? Todos os elementos aqui do desenho estão relacionados, pois o ser humano e todos os outros seres vivos, animais, vegetais, precisam de água, no caso, a água do rio, para viver. Então, tudo aqui tem relação, né? A presença da aldeia indígena, a presença de plantações, a presença de uma vegetação natural muito bonita, muito exuberante, tudo isso depende de quem? Da água do rio. Então é natural que nas margens dos rios haja presença humana, haja desenvolvimento de plantações, haja uma vegetação bonita, uma vegetação bem exuberante. Então tudo está relacionado. Então todos os elementos do desenho têm relação, principalmente relação com quem? Com a água. Tá bom? Então essa foi página 99. Agora nós temos aqui a página 100. Página 100 tem um poeminha. Vamos ler? Água que cai de cima, que vem de baixo, vem lá do mar. Chuva que vira rio, vira riacho, vou lá brincar. Neve que o sol derrete, desce a montanha, entra no chão. Nuvem que chora gelo, chora quem ganha meu coração. Água que chove neve, em nuvem brinca de recomeçar. Bom, vocês devem ter percebido que é um poema que fala sobre o ciclo da água, né, pessoal? Água que cai de cima é a precipitação, né, gente? É a chuva. Que vem de baixo, a água que evapora, né? A água que sobe em forma de vapor, quando o sol esquenta os reservatórios. Da onde ela vem? Vem lá do mar. Chuva que vira rio, vira riacho, vou lá brincar. Quando que ela vira rio e vira riacho? Quando ela escorre, né, pelo relevo, pelos terrenos e vai parar de volta nos rios, nos lagos. Neve que o sol derrete. Por que o sol derrete a neve? Porque a temperatura esquenta, a neve, que era água em estado sólido, ela derrete, ela vira água de novo. Ela desce a montanha, né, esse gelo que estava acumulado no topo das montanhas, derretido, vira água e desce a montanha, entra no chão, ele infiltra no solo. Né? Nós vimos o processo de infiltração lá no ciclo da água. Nuvem que chora gelo, é quando chove granizo, né, pessoal? Quando chovem pedrinhas de gelo. Chora quem ganha meu coração. Água que chove neve, claro, quando neva nos países frios. Em nuvem brinca de recomeçar. Ou seja, depois que choveu, a água evapora, forma nuvens de novo e todo o processo recomeça. Muito bem. Sobre o que fala o poema, eu acho que está muito claro, né, pessoal? Ele fala sobre o ciclo da água na natureza. Que mudanças de estado físico da água o verso neve que o sol derrete indica? Claro que ele indica a mudança do estado sólido para o estado líquido, pessoal. Né? A neve estava no estado sólido, quando ela derrete, ela passa para o estado líquido. Como chama mesmo o processo de transformação do estado sólido para o estado líquido? Isso é a fusão, né? A liquefação. Sublime, quer dizer, grife os versos que podem ser interpretados como precipitação da água. Então, olha aqui. A água que cai de cima é uma precipitação, não é? Precipitação é a queda de algo das nuvens. No caso aqui, a água, né, que cai de cima, que cai das nuvens, é a chuva. Olha outra frase que indica a precipitação. Nuvem que chora gelo é uma precipitação também, só que agora a precipitação é em forma de pedrinhas de gelo, em forma de granizo. E mais uma frase que indica a precipitação. Água que chove neve. Né? Ela cai então, as gotinhas lá na nuvem, né? A temperatura cai muito, então elas se transformam em flocos de neve
e começa a nevar. É uma precipitação em forma de nevada. Certo? Vamos lá. Letra D. Copie o verso que menciona a evaporação, considerando o ciclo da água na natureza. Qual é a frase aqui então, qual é o versinho que fala sobre a evaporação? É a frase que diz que vem lá de baixo, a água que vem lá de baixo. Se a água vem de baixo, como que a água sobe? A água sobe em forma de vapor, né, gente? Em forma de evaporação. Letra E. O poema cita o escoamento e a infiltração de água no solo. Contorne os versos que se referem aos processos, então, de escoamento e de infiltração. Vamos ver. Olha o primeiro aqui que eu circulei, então, né? Chuva que vira rio, vira riacho. Quando que acontece isso? Quando a água escoa, né? Então, é o processo aqui, vamos ver, de escoamento. Cadê? Aqui. Então, o poema cita o escoamento. Então, o primeiro verso que vocês têm que circular sobre o escoamento é chuva que vira rio, vira riacho, né? Através do escoamento. Desce a montanha, também é escoamento. Ela escoa pela montanha. Entra no chão, é infiltração, né, gente? Ela infiltra no chão. E era também para contornar aqui, né, para circular, o processo de infiltração, que é esse que ela penetra no solo. Certo? Então, esses 3 versos aqui devem ser circulados, né? Vamos lá, letra F, a última desta página. O poema termina dizendo que a água em nuvem brinca de recomeçar. Você concorda? O ciclo da água é sempre um recomeçar? Sim, né, gente? Porque quando a água evapora, forma nuvens e recomeça todo o seu ciclo na natureza, né? É sempre evaporação, formação de nuvens, precipitação, escoamento, infiltração, e depois tudo o que escoou, né, que vai para os reservatórios, é esquentado pelo sol novamente, novamente evapora, novamente forma nuvem. Então esse ciclo não tem fim. Certinho? Essa última página, página 101, algumas atividades sobre as produções agrícolas no Egito Antigo. Né? Vamos ler? No Egito Antigo, a vida seguia o ritmo das cheias e das vazantes, quer dizer, quando a água baixa no rio Nilo. Observe o calendário abaixo e a ilustração correspondente a um período desse calendário. Né? Então, eu tenho aqui o desenho dos egípcios. Parece que eles estão fazendo o quê? Eles estão arando a terra, né? Estão semeando, estão arando, estão revolvendo a terra com os instrumentos antigos e semeando, jogando semente. E nós temos aqui um calendário, né? Alguns meses estão marcados em verde, alguns em azul, alguns em marrom, né? Vamos ver o que está perguntando então. A ilustração corresponde a que meses do ano? Que etapa da produção agrícola egípcia ela representa? Bom, gente, observando então a ilustração, a gente chega à conclusão que ela corresponde de novembro a fevereiro, porque representa a etapa do plantio, né? O plantio então está representado aqui em marrom, lembrando a cor da terra, né? De novembro a fevereiro. Então era essa época que eles plantavam. Porque antes acontecia o quê? A cheia do rio. Olha o azul de água aqui indicando que nesse período, né, o rio Nilo tinha enchido toda a margem, tinha subido, tinha inundado toda a sua margem. Então, de julho até outubro era o período das cheias. Quando o Nilo baixava, que era de novembro a fevereiro, né, essas margens ficavam fertilizadas pela matéria orgânica que o rio Nilo depositava durante essa inundação. Então, os egípcios aproveitavam para plantar. E de março até junho, né, março, abril, maio, junho, eles faziam a colheita, né, porque o rio ainda estava baixado. Ele ia começar a subir de novo em julho, né? Então, repetindo, né, corresponde então o desenho de novembro até fevereiro, porque representa a etapa do
plantio, eles estão plantando, né? E a cor do plantio aqui, então, seria o marrom. Vamos lá. Considerando a produção agrícola, qual é a etapa seguinte e em que meses ela ocorre? Bom, gente, a etapa seguinte do plantio é a etapa da colheita, né? Depois que planta, a gente colhe. Então, aqui, a etapa da colheita e que corresponde entre os meses de março e junho. Vejam aqui, março, abril, maio e junho. E a letra C. O que é que ocorre entre julho e outubro? Qual é a relação desse evento com a agricultura? Então, olha aqui, julho até outubro. O que é que ocorre de julho a outubro, então? Se vocês voltarem lá no textinho que vocês leram e lembrando da videoaula, de julho até outubro ocorrem as cheias do Rio Nilo. Por isso até que esses 4 meses aqui estão representados de azul, representa a água, né, inundando toda a margem. Então a resposta: ocorre a cheia do Rio Nilo, deixando matéria orgânica que fertiliza o solo. É essa relação que a inundação tem com a agricultura. Né? Inundando as margens, o rio deixa matéria orgânica nessas margens e essa matéria orgânica fertiliza o solo, deixa o solo bom para a plantação. Né? Aí os egípcios aproveitavam, né? Então depois da inundação, depois da cheia, eles faziam a plantação e depois faziam a colheita. Vamos à última questão. As ferramentas tradicionais de cultivo da terra, como o rastelo, o moedor, a foice, o arado, continuam a ser utilizadas atualmente na agricultura ou somente usam grandes máquinas como colheitadeiras? Sim, né, gente? Esses instrumentos tradicionais, eles continuam sendo usados. Por quem? Pelos pequenos agricultores. Né? As grandes máquinas, elas são utilizadas geralmente nas grandes monoculturas, nas grandes plantações de apenas um tipo de produto. Certo? Então a resposta final seria: continuam, só que pelos pequenos agricultores. As grandes máquinas são usadas geralmente em grandes monoculturas, em grandes plantações de um só tipo de produto, geralmente destinado à venda, à exportação. Certinho, pessoal? Então, corrigiram tudo direitinho? Espero que sim, né? Para deixar tudo correto no livro e revendo, então, todas as questões que nós vimos na videoaula e que vocês leram também nos textinhos do livro, não é? Eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo também, de algumas atividades sobre essa matéria lá na ferramenta do Google Forms, certo? Então são algumas atividades de marcar xizinho, não é? Atividades objetivas e algumas atividades com respostas curtas também, tá certo? Então acessem o link do Google Forms para responder as questões sobre a utilização da água, os estados físicos da água e o uso da água e da agricultura lá no Egito Antigo. Certo? Até a próxima aula então, quando a gente volta com outro assunto, mas ainda relacionado à água. Tchau, pessoal!